Olá, meu nome é Marcos Vinícius. Bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Este curso é ministrado no IFTM, campus Uberlândia, Unidade Centro, no primeiro período do curso superior em Sistemas para a Internet. Na videoaula, irei falar sobre topologia e classificação das redes. Topologia é a maneira como os hosts ou computadores estão interligados ou conectados e o método de acesso. Está relacionada na determinação dos caminhos dos dados. Pode ser lógica e física. A topologia lógica descreve o fluxo de dados através da rede. Os dois tipos de topologias lógicas mais comuns são o broadcast e a passagem token. Na primeira, o nó envia seus dados a todos os nós espalhados pela rede Ethernet. Já na passagem de token, o sinal de token controla o envio de dados pela rede Token Ring. Ela determinará o formato do pacote de informações que passarão ao longo da rede. Determinará também quanta informação conterá, o método de transferência, dentre outras informações. Já a topologia física descreve como os computadores se conectam fisicamente, ou seja, a parte da rede que pode ser tocada, como o switch, o hub e outros equipamentos. A topologia anel não interliga as estações diretamente, mas consiste de uma série de repetidores ligados por um meio físico, sendo cada estação ligada a estes repetidores. A topologia anel não tem pontas, ou seja, ela é circular. Ela consiste em estações conectadas através de um circuito fechado, em série, formando um anel. Topologia em barramento. Ela usa cabos coaxiais e conectores BNC. Foi a tecnologia predominantemente no início da era das redes. Todos os nós são conectados diretamente na barra de transporte, comumente chamado de backbone, sendo que o sinal gerado por uma estação propaga-se ao longo da barra em todas as direções. Todos os dispositivos de redes são ligados diretamente ao cabo. Se o cabo for rompido, a rede fica incomunicável a partir da ruptura. Topologia em estrela. Toda informação deve passar obrigatoriamente por uma estação central inteligente, um switch, por exemplo, que deve conectar cada estação da rede e distribuir o tráfego para que uma estação não receba indevidamente os dados destinados às outras máquinas. Utilização de equipamentos de concentração, tornando mais fácil a manutenção da rede. A rede só deixa de funcionar por falha de concentrador. Todos os hosts na rede estrela são independentes de outros. Se um host cair, a topologia não vai deixar de funcionar. Quanto mais hosts, mais colisão na rede, dependendo do concentrador. Topologia em malha. Tem como característica a disposição em série dos equipamentos, fazendo com que os dados passem por todas as estações que estiverem conectadas, mas apenas a receptora poderá reconhecê-los. São redes montadas para compartilhar dispositivos ou dados e não serviços. Afinal, qual a melhor topologia? Depende da sua necessidade. Cada rede é um caso específico, como vimos.
O modelo mais utilizado é o modelo em estrela ou estrela estendida. Sempre deve ser feita a avaliação de cada projeto para saber qual a melhor topologia. Quais os tipos de classificação de redes? Podemos classificar as redes de acordo com débito, se é acesso baixo, se é acesso médio, quanto à topologia, como vimos, anel, estrela, barramento e as outras. Também com os meios físicos, se é cobre, se é fibra ótica, se é par trançado, com a tecnologia de suporte, comutação de pacotes, comutação de circuitos, ou segundo o ambiente ao qual se destinam, redes de escritório, redes industriais, redes militares. Porém, a classificação mais frequente baseia-se na área geográfica ou organizacional, e aí entram os termos que normalmente ouvimos: LAN, MAN, WMAN, PAN, SAN e outras. LAN, Local Area Network, ou rede de área local. São redes utilizadas na interconexão de equipamentos, processadores, com a finalidade de troca de dados. É o tipo de rede mais comum, uma vez que permite interligar computadores, servidores e outros equipamentos de rede numa área geográfica limitada. Exemplo: uma sala de aula, residência, praça de alimentação, supermercado. A distância entre os hosts ou computadores é de 1 metro a poucos quilômetros. Com isso, a taxa de erros são baixas. Algumas das tecnologias empregadas na LAN são Ethernet, Talkring e ATM, modo de transferência assíncrono. MAN, Metropolitan Area Network, ou rede de área metropolitana. Permite a interligação de redes e equipamentos de uma área metropolitana, locais situados em diversos pontos de uma cidade. Distância entre os hosts ou computadores de 2 a 200 km. Taxa de erros baixa. Exemplos de tecnologias empregadas na MAN: X.25, Frame Relay e ATM. WAN, Wide Area Network, ou rede de longa distância. São em geral mantidas, gerenciadas e de propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e o seu acesso é público. Por questões de confiabilidade, caminhos alternativos são oferecidos entre alguns nós. Com isso, a topologia da rede é virtualmente ilimitada. Pelo fato de abranger uma grande área, não há limite entre os seus hosts ou computadores. As WANs possuem um custo de comunicação bastante elevado, devido aos circuitos para satélites e enlaces de micro-ondas. Sua taxa de erros é maior do que nas WANs. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou questão, enviar para o e-mail marcos_vinicius_miranda@hotmail.com.